Nesse vídeo, eu quero compartilhar com você 4 pontos que são fundamentais para que você consiga realizar qualquer corte feminino com total segurança, para que você possa aumentar a sua renda, para que você possa ser uma referência em cortes de cabelos femininos. Então, se você está preparada para essas informações, pegue papel e caneta e anote junto comigo os 4 pontos fundamentais. Ponto número 1, fundamental, para que você consiga realizar um corte de cabelo que agrade a sua cliente, você precisa entender o que ela quer. Então, quando a sua cliente entrar na porta do seu estabelecimento, do seu salão, do seu espaço, você precisa entender exatamente o corte que ela deseja. E como que você faz isso da melhor maneira possível? A melhor maneira de você fazer isso é por meio de fotos. Então você precisa mostrar para a sua cliente algumas fotos para dar uma direção para ela, para que ela consiga te mostrar por meio da foto se é exatamente aquele o corte que ela deseja. Claro, ela pode te dar um caminho, ela pode falar para você, por exemplo, eu quero um corte curto. E aí você mostra algumas fotos de cortes curtos. E aí ela vai te dando um caminho, se é maior, menor e assim por diante. Lembrando que, anota aí, corte de cabelo, ele pode ser copiado. Isso quer dizer que a cliente mostra para você uma foto e você entrega para ela um corte exatamente como a foto. Mas um corte de cabelo também pode ser adaptado. Então ela te mostra uma foto e faz algumas modificações naquela imagem, naquela foto. Por fim, corte de cabelo ele pode ser criado. Aí é outro nível, né? É o nível que eu espero que você consiga atingir, em que a cliente vai chegar no seu estabelecimento e vai dizer: faz o que você acha melhor, que combina melhor comigo. Então, corte de cabelo ele pode ser copiado, pode ser adaptado e pode ser criado. Então, passo número 1, claro, ficou fácil de entender, não corte cabelo de ninguém. Ninguém, sem antes ver uma foto exata do corte que ela quer. E faça as adaptações que forem necessárias. Vamos então agora para o passo número 2. Passo número 2, tão importante quanto o passo número 1, é realizar as divisões na cabeça. Depois que você viu a foto que a sua cliente deseja, o corte que ela quer, você agora precisa realizar as divisões corretamente. Quais são as divisões mais comuns que nós mais utilizamos? Parietal direita, atrás da orelha, uma linha vertical atrás da orelha, ela dá a volta e vai até a parietal esquerda, uma linha vertical atrás da orelha. Então, parietal direita e esquerda e nuca baixa, na direção da orelha para baixo, uma linha horizontal, e nuca alta, na direção da orelha, uma linha horizontal para cima. 4 divisões básicas, tá? 4 divisões simples. Feito as divisões, eu preciso que você entenda algo muito importante. Todos os cortes de cabelos, do short bob ao mais longo, eles precisam que você crie um contorno na cabeça, de mais ou menos um dedo. Depois que você faz as divisões, crie o contorno. Isso se chama perímetro. Então você precisa, depois que fizer as divisões, separar 1 ou 2 dedos de cabelo em todo o contorno da cabeça da sua cliente. Por que esse contorno é importante? Porque é com base nesse contorno que você vai criar o início do seu corte, a base do seu corte. E por onde você vai começar a realizar esse contorno? Pela parte da frente. A parte mais importante do cabelo da sua cliente é a parte da frente, porque é onde ela visualiza o cabelo dela. Então, depois que você fizer a separação de 1 ou 2 dedos de cabelo no contorno da cabeça da sua cliente, defina com ela, separando uma mecha fina do lado direito e do lado esquerdo, o comprimento. Deixe que ela te mostre o
tamanho que ela quer o cabelo dela. Ela segurou o cabelo dela, você corta embaixo, não em cima. Corte embaixo. Por que embaixo? Porque o cabelo, quando estiver seco, ele vai subir um pouco mais. Então, se a cliente quiser o cabelo no queixo, quando ele secar, ele vai ficar quase na altura da boca. Então, ela segurou o cabelo e disse que é esse o comprimento, você corta embaixo. Então, você já fez a base inicial, parte da frente. Agora, você precisa definir com ela a parte de trás, centro da nuca. Qual é o tamanho que vai ficar o centro da nuca? O corte é na horizontal ou o corte é na diagonal? Como é o corte? Se for, por exemplo, um long bob com ponta e você já definiu a parte da frente com a sua cliente, basta colocar essa parte que você já definiu para trás, no ombro, e cortar na linha horizontal. Como você percorreu um caminho maior, levando da lateral direita para trás, ele vai te dar uma ponta de maneira tranquila e fácil. Lembrando que você começou a base pela frente. Então a sua base vai estar pronta. E agora é só separar, iniciando pela nuca baixa, mechas finas e realizar o corte. Passo número 2, então, tranquilo, divisões. Realize as divisões e não esqueça de fazer o contorno, o perímetro, para você criar a sua base. Iniciando sempre pela parte da frente. Passo número 2, tranquilo. Passo número 3. Passo número 3. Quando você viu a foto do passo número 1, quando você viu a foto desse corte, por exemplo, um corte long bob, você notou pela foto se esse corte foi realizado no ângulo de 0, no ângulo de 45 ou no ângulo de 90. Então agora vem o passo número 3. Você precisa entender de ângulos. Você precisa saber identificar um corte que foi realizado a 0 grau, caimento natural e cortou, um corte que foi realizado a 45 graus e um corte que foi realizado a 90 graus. O movimento, você precisa identificar pelo movimento, tá? Corte a 0 grau, caimento natural. Corte a 45, pouco movimento nas pontas. Corte a 90 graus, mais movimento nas pontas. Tranquilo? Então precisa entender de ângulos, porque às vezes na nuca baixa você vai realizar o corte em um ângulo, por exemplo, 90 graus, mas quando chegar na nuca alta não é 90 graus, é apenas 45. Então você precisa entender de ângulos para quando você visualizar a imagem do corte desejado pela sua cliente, você entender que em cada parte, em cada seção, você poderá estar trabalhando com ângulos diferentes. Ou o mesmo ângulo, né? Mas você precisa entender de ângulos. Passo número 3, simples e fácil, ângulos. Só temos 3 ângulos para realizar corte. 3 ângulos. 0, 45 ou 90. Não existe mais ângulos para realizarmos cortes de cabelo. Os ângulos existem, mas não para nós realizarmos corte. Para realizarmos corte, apenas 3. Se quiser mais explicação, tem um vídeo gravado só falando sobre ângulos. E para a gente encerrar a aula de hoje, vou falar do quarto passo. Quarto passo, linhas de corte. Você precisa olhar a foto, passo número 1, olhe a foto, identifique se esse corte foi realizado na linha horizontal, o que o pessoal chama de reto, horizontal, se ele foi cortado na linha diagonal para frente, o que o pessoal chama de bico, ou se ele foi cortado na diagonal para trás. Enfim, você precisa conhecer linhas horizontal, vertical, diagonal para frente ou para trás, linha côncava e linha convexa. Também tem um vídeo específico mostrando isso. Mas esses são os 4 pontos fundamentais. Se você seguir esses 4 pontos, esses 4 passos, você vai conseguir realizar qualquer corte com a maior segurança possível e vai entregar um corte que agrade a sua cliente. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e vamos para as próximas.